o teatro, ele é o lugar que reúne, né, que acolhe os desajustados, né? E eu acho que isso tem um pouco sentido, porque acho que eu nunca me ajustei muito, embora eu tenha tentado, acho que nunca me ajustei muito em outras profissões, em outras atividades que eu, porventura, tivesse, né, feito. A cidade onde eu nasci é uma cidade pequena, que se chama Pederneiras. Era uma cidade pequena, as pessoas se encontravam muito, né? Os amigos ficavam amigos muito próximos mesmo, e a gente foi formando pequenos grupos, e de repente estamos nós criando um grupo de teatro na cidade. Então, embora eu já tenha feito isso na escola, mais tarde, só como adolescente, é que de fato eu fui ter um grupo com amigos e começar a pensar em teatro. E me apaixonando cada vez mais por isso, né? Me apaixonando cada vez mais pelo palco. Isso passou a ser uma coisa muito importante. Acabei me formando, né? Você tem que se formar em algo, né? Existe um momento aí que isso é importante para você, você precisa estudar, mas quando chegou no último ano, e aí diante de algumas possibilidades de lecionar já que estavam aparecendo, até mesmo pelo meu desempenho dentro do curso, então eu achei que a minha relação com criança, que foi aquilo que me motivou a fazer magistério, ela não estava nessa posição de professor e aluno, professor em sala de aula e aluno. Ela estava na relação de artista com espectador. E logo depois, já um pouco mais seguro de mim, já com idade para as decisões, eu acabei vindo para cá, para Araraquara, porque já tinha feito amigos aqui também, exatamente nessa tentativa de fazer teatro, né? Já tinha feito amigos, até mesmo por conta do Alcindo, né? O talento do Márcio é uma coisa que nasceu com ele, né? E aí ele deu esse toque e a gente ficou amigos aí, lá em Pederneiras. Aí depois disso, o Márcio vem para Araraquara, que eu conversei com o Ariovaldo, falou, tem um rapaz muito talentoso lá em Pederneiras e tal. O Márcio era uma coisa, e ele tinha uma disciplina em tudo, na organização da loja, na confecção dos bonecos, na animação de festas, na maquiagem que ele fazia de palhaços que eles trabalhavam, enfim, era maravilhoso. E isso me chamava a atenção, né? A seriedade com que ele fazia o trabalho, a disciplina com que ele tinha. E aí eu acho que nesse ínterim aí eu acendeu uma luzinha. Você acha que esse rapaz seria um bom ator para trabalhar aqui no TESC? Aí encontro o TESC e aí sim, aí eu começo a trabalhar aqui na cidade como ator dentro da companhia. Então, o Márcio, quando ele entra no TESC, ele começa, ele vem somar, né? Ele vem ensinar e aprender também, porque ele começa a materializar os sonhos dele, a experimentar as ideias dele, né? Em termos não só como ator, mas principalmente como bonequeiro, como figurinista. E o Márcio, tudo que ele pega, o Márcio ele pega um papel branco assim, ó, tem nada, né? Aí vai, transforma não sei no que, né? Que dá até raiva de ver. O Márcio tinha essa
ambição mesmo de criar, sabe? Era uma coisa incessante. O Márcio estava o tempo inteiro rabiscando, desenhando, fazendo. Quando você via, o cartaz já estava pronto do seu lado. Você estava conversando a peça, o cartaz já estava pronto. Acho que exatamente como todo artista que começa, você sempre quer se expressar do seu jeito. Você sempre carrega alguma coisa que você queira fazer à sua maneira. Então, também aconteceu isso comigo naquele momento. Assim, eu tinha muita vontade de fazer outras coisas, então acabo deixando o TESC. Diário de bordo da Companhia Polichinelo, ano 1997. Toda a tripulação está ansiosa para começar nossa aventura e por isso estamos com pressa de içar a âncora e partir. Os dias estão calmos e tudo nos parece tranquilo. É um bom dia para começar a viajar. Ainda somos marinheiros de primeira viagem, mas o que nos falta em experiência nos sobra em vontade. Estamos prontos. Aqui começamos a nossa história. É aí que entra essa coisa dos bonecos, a vontade de criar um teatro que seja meu, que tenha mais a ver comigo. Os bonecos passam a ser uma opção, aí entra uma outra questão, que é até então a minha referência de teatro de animação, ela era muito pequena. Então eu lembro da gente estar pegando um folderzinho, eu não sei de onde me chegou esse folder, esse panfletinho, esse programa, por assim dizer, de um espetáculo da Trux. E esse folder foi aquilo que eu tinha na época para pensar em como transformar os bonecos que eu já fazia, né, como transformar essa pequena experiência na construção de bonecos em um espetáculo de teatro de bonecos, né, que era uma coisa que ainda não tinha feito. Aí é que eu vou pesquisar um pouco mais, tentar ver se acho informação, conversar com pessoas para ver como isso se dá. Nós então acabamos criando esse grupo, que antes era um grupo chamado Grupo Polichinelo, e nós fizemos a primeira montagem com a Princesa e a Lua, tendo como referência aquilo que a gente tinha em mãos. Você quase me mata no coração, meu amigo. Desculpa, majestade. Se bem que, na atual circunstância, seria muito melhor morrer. Ai, majestade, por que essa tristeza toda? Ai, bobo, veja, logo a lua vai estar brilhando bem na janela da Princesa Letícia. Assim que ela vê-la, vai saber que a lua que você deu a ela é de mentira. Então outros espetáculos vêm, a gente vai se somando a outras pessoas e de repente a gente vai recebendo outras pessoas que vêm sabendo do grupo que estava se formando, vendo nisso uma oportunidade também de fazer teatro. Eu tenho a sorte de contar, por exemplo, com a vida do Alcindo, que também deixa o TESC, né, depois de um tempo, ali, vê também esse momento, deixa o TESC e vem para o Polichinelo. E aí, já com a experiência dual e a minha, a gente consegue ficar mais estável nessas temporadas dos espetáculos que começam a ser criados a partir de então. E foi também uma experiência muito rica. Na época, o primeiro espetáculo que nós montamos
Foi A Bela e a Fera. Na Bela e a Fera, nós tivemos que ter algumas mudanças, né? Sai ator, entra ator, a vida é assim. E aí chega Maria Alice Ferreira, que também vem um pouco com a experiência e com a afinidade que nós tínhamos do TESC, a mesma coisa. Tinha eu chegado da Bahia em 2000, que eu morava lá, e estava em casa assim, toca o telefone, era o Alcindo me ligando, porque a menina que fazia a Bela, ela deu um problema, ela ficou doente, acho que uma dor de estômago, não lembro direito o que aconteceu, e ela teve que sair. Junto com ela, o técnico de som. O Alcindo me ligou, porque eles tinham, era assim, teve espetáculo, ela não pôde entrar, foi cancelado, só que os ingressos já tinham sido vendidos. E a plateia iria assistir no dia seguinte. Ela falou, eu tenho que ver, porque eu estou chegando assim, Maria Alice, você não tem que pensar muito. Por quê? Não dá tempo? Eu falei, não, você vai estrear amanhã. Eu falei, o quê? Vocês estão loucos? Como assim, Alcindo? Eu falei, a gente está indo para tua casa te pegar, né, com o texto, você vai estrear amanhã em Bariri, que já tem quase 1000 ingressos vendidos. Que personagem? Ele falou a Bela. Eu larguei o telefone, que não tinha nem celular na época, fui até o espelho do banheiro, olhei, falei, Cindo, não dá mais pra fazer a Bela, não. Cindo, olha pra mim! Olha a ruga! Maquiagem, teatro, Maria Alice, teatro pode tudo. Você vai fazer a Bela. Não, eu não vou fazer a Bela porque eu tenho espelho em casa, eu não vou fazer a Bela. Você vai fazer a Bela. O Márcio pegou no telefone e falou, Maria Alice, eu viro príncipe. Eu falei, bom, se você virar príncipe, eu posso ser a Bela. Pegamos a Maria Alice, ensaiamos a noite inteira com a Maria Alice, texto, ensaio, marcação, não sei o que, e entra, sai e tal. No dia seguinte, a gente estava lá em Bariri com a nova versão da Bela e a Fera. Eu lia a cena e entrava em cena e fazia. Eu lia de novo, que cena é agora, entrava em cena e fazia. Ela saía, eu dava o texto para ela, assim, agora a cena é essa. Né? Empurrava a Maria Alice, ela fazia a cena, voltar. E assim, a Maria Alice, né? Arrasou. A Bela e a Fera foi um espetáculo que nos deixou extremamente felizes, porque a gente conseguiu fazer uma temporada enorme com ela. A gente viajou muito por todo o interior do estado. Foi uma temporada maravilhosa, extremamente gratificante, foi um ano inesquecível. E isso foi muito importante para a companhia, a chegada dessas duas pessoas, além, é claro, de todas as outras que haviam passado e que também depois passaram, né? A cada uma delas uma gratidão e, de fato, um carinho por terem estado por aqui. Depois da Bela e a Fera, a gente começa a testar outras possibilidades, aí vem Rapunzel. Mas o interessante é sempre notar, agora faço eu essa reflexão, né, a respeito disso tudo, que os bonecos sempre estiveram muito presentes ali. Mas depois, com a chegada do Alcindo, com a chegada dos atores, porque, né, sempre pessoas vieram, pessoas foram, a vida é assim, os bonecos começaram a ficar, como eu falei, num segundo plano ali. Eles estavam presentes, mas num segundo plano. Mas essa vontade de tê-los em cena, ela continuava muito latente. Era algo que realmente fazia a gente pensar muito quando a gente estava escrevendo os espetáculos. Eles sempre estavam ali. Em Rapunzel também estavam ali presentes. Tinha pássaros, tinha a raposa, enfim, tinha vários bonecos e era necessário. Para mim, eles eram necessários e a companhia também os entendia assim. Foi mais ou menos nessa época de Rapunzel que a gente teve uma virada na companhia, uma virada importante. Houve uma mudança política na cidade e os artistas sentiram vontade, porque houve essa oportunidade de trilhar caminhos mais seguros. E é aí que o Polichinelo muda, e dessa vez ele muda para algo que vai permanecer mesmo, vai sedimentá-lo como uma companhia de teatro, de animação, para sempre, assim, até os dias de hoje. Diário de bordo da companhia Polichinelo. A tempestade realmente nos atingiu. Foi difícil manter o barco navegando com firmeza diante de pesada chuva. No entanto,
As avarias foram pequenas e conseguimos saná-las rapidamente. Temos um velho lobo do mar a bordo que nos indica novas direções e, sob seu comando, estamos viajando por climas mais amenos. Parece que as águas estão mais claras do que antes. As grossas nuvens se dissiparam e o céu está muito mais azul. Os bons ventos voltaram a soprar. Presságios de tempo bom. Nesse período em que a gente ainda estava trabalhando juntos, né, um pouco antes dessa saída, nós tivemos a chance de ter aqui na cidade o SESC. O SESC chegou. E dentre todas as coisas que a gente pôde fazer no SESC, espetáculos, contações de história e tudo mais, um evento que foi criado pelo Jaime Paes, que era programador na época, era técnico de programação na época. Acabamos propondo para um grupo de atores da cidade a realização de mini espetáculos que seriam apresentados na unidade e que teriam como mote uma ideia de tirar o foco dos contos tradicionais, né, os contos de fada, tirando o foco da versão contada pelos sempre heróis, para passar para a fala dos vilões. Então, era com a palavra os vilões. E foram algumas montagens que foram produzidas e apresentadas. O Márcio teve na coordenação desse trabalho e também na execução do cenário, enfim, de toda a produção, mas também fazia como ator. Isso foi extremamente divertido. E participar desse projeto nos deu essa oportunidade de trazer humor e coube a mim e a Yara Naur Borges, que é uma querida até hoje, que já tinha trabalhado no Polichinelo, que estava um pouco ali mais próxima, que estava fazendo Rapunzel, inclusive na época. Nós ficamos encarregados de contar a verdadeira história do Lobo Mau, a visão dele dos fatos. Essa versão que todo mundo conhecia não era verdadeira, sim, ele era uma pessoa extremamente boa e cheia de boas intenções. O que, na verdade, no espetáculo acabava sendo desconstruído rapidamente, né? O vilão continuava ser o vilão. E após esse trabalho, que foi muito rico e muito bacana na unidade de Araraquara, e que teve uma repercussão linda do público, e conversando um dia com o Márcio, eu acabei cutucando, falei, poxa, tem um material tão bacana, né, essa semente está tão fértil, por que você não avança? É nesse espetáculo que eu foco um pouco a minha atenção, é nessa história que eu foco um pouco a atenção.
porque eu imaginei que pudesse fazer algo um pouco solo com um boneco, sendo o lobo mau e eu fazendo o contraponto, que era algo que a gente tinha aprendido nessa história. Assim. Sempre havia o mocinho e o vilão falando a sua história. E daí surgiu a verdadeira história do Lobo Mau, no formato que atravessou tantas décadas, tantas gerações de crianças e adultos que sempre se divertiram muito. Outras pessoas eram necessárias. E a partir desse momento que o Yuri chegou, ele teve uma influência fundamental para a companhia, porque ele começou a ficar cada vez mais envolvido com a companhia e se tornou meu braço direito mesmo por muitos anos. E foi assim que eu comecei a trabalhar com o Márcio. Fazia um dos primeiros espetáculos que eu trabalhei com ele foi a verdadeira história do Lobo Mau contada por ele mesmo. E a gente viajava e eu ajudava ali a montar o cenário, desmontar, carregar, descarregar, fazer a operação ali da técnica e tal. Foi muito legal, foi uma época muito divertida. Assim, a gente se divertia muito fazendo esse espetáculo. Conheci o Polichinelo, o grupo Polichinelo, já tem uns 20 anos, eu acho mais de 20 anos, e o que mais me fascinou no grupo é uma certeza, mas não uma certeza prepotente, mas uma certeza de que o seu lugar é o teatro, de que a força do seu trabalho está no teatro, essa fé no teatro e essa fé na sua busca artística. O Sesc foi esse lugar de encontro, porque ele realmente estava sendo muito importante aqui para a cidade. Ainda é muito importante, mas estava sendo muito importante para a cidade, porque ele estava dando essa oportunidade de troca com outros profissionais que talvez a gente não encontrasse assim, não tivesse essa chance. É uma companhia que trouxe uma espécie de renovação, um ar fresco, novo ao teatro de animação. Foi muito bonito quando a gente conheceu a Companhia Polichinelo, porque era uma surpresa. Vinha de Araraquara, a gente desconhecia o trabalho dele e de repente vem um trabalho com uma força. O espetáculo era lindíssimo, nos surpreendeu muito positivamente e eu vi na figura do Márcio Pontes a obsessão dos artistas, sabe? A obsessão, a vontade, a garra. A gente vê sempre nos espetáculos deles uma entrega que vem da convicção do seu fazer artístico, vem de uma honestidade com o seu fazer artístico. Isso realmente me emociona e eu acho que isso faz com que esse grupo esteja entre os grupos mais importantes de teatro de animação. Logo depois do Lobo, foram chegando outros atores aqui. Um deles, o Ricardo Dimas. Já sabendo que era esse caminho que a gente ia trilhar, que era do teatro de animação, o Lobo realmente tinha nos fundamentado como uma companhia de teatro de bonecos. O próximo passo seria, sem dúvida, também com bonecos, e a gente não ia deixar mais que eles ficassem como coadjuvantes, sempre como atores principais. Márcio acabou tendo a ideia da gente montar João e Maria, né, com esse elenco que estava se formando novo ali. Você comeu aquele pedaço de pão que a mamãe te deu de manhã? Não, tá ali. Ah, vamos levá-lo. Deixaremos migalhas pelo caminho e assim saberemos o caminho de volta. Boa ideia, João. Foi exatamente com o João e Maria e com essa equipe que era nova, né? Eram mais 3 atores novos, Carolina Jorge, Beto Marques, o Ricardo Dimas, o Yuri continuava, já agora como técnico, que a gente começou a ir mais para a capital,
estar na programação de São Paulo e começar a ter uma visualização maior da companhia. A gente conseguiu ser mais visto e outras portas foram abrindo para a gente. Aqui, sem ninguém pra conversar. Ué, a Chapeuzinho Vermelho não vem aqui, não? Quem? A Chapeuzinho Vermelho... Maria! Desculpa, ela errou de história. Tudo bem. Quando a gente encontra a Lenda das Lágrimas, a gente quer muito contar essa história que a gente acha interessante, até porque é uma história aqui da nossa região, mas a gente quer contar de uma boa maneira. E é aí que entra uma característica interessante, uma coisa interessante que aconteceu, que quando a gente foi fazer o espetáculo, a gente começou a criar os bonecos e a gente foi para a cena com uma ideia de texto, exatamente para experimentar, a gente começou a perceber que tudo que a gente estava escrevendo não cabia. Era muito engraçado a gente perceber isso. Mas cada vez que a gente colocava um índio conversando, como eu estou falando agora, isso parecia tão estranho e os bonecos pareciam não encaixar naquilo. A gente sentiu naquele momento que não é só o desejo do ator, não é só a expressão do ator, mas o boneco também é algo concreto. É algo que também tem uma expressão, seja facial, seja de olhar, possibilidades de manejo, né, então de gesto. E aí a gente foi percebendo naquele processo que algumas coisas não adiantava tentar insistir. Então foi uma interação de como que o ator queria expressar, ou podia expressar, mas ao mesmo tempo como que o boneco estava pronto para expressar algumas coisas. E acho que aí a gente foi tirando realmente texto para não cair em senso comum, não cair num estereótipo. Como era mais complexo, a gente então teve uma ideia de deixar para os animais contarem partes da história, eram pequenas frases que ajudavam a plateia a entender o que a gente estava fazendo, e deu para os bonecos os verbetes em tupi. Este aí, por exemplo, sofre porque ama duas mulheres. Duas? Sim. Uma ele ama por sua tradição, pelas raízes. E a ela ele foi prometido. A outra não. A outra ele ama de verdade, como o coração. É interessante falar no olhar, mas é de fato no olhar de um boneco para o outro, nos tempos de virada, de volta para o olhar, de desvio olhar. Eles deram o tom daquilo que eles queriam dizer e a gente criou a dramaturgia baseado nisso. Acho que o primeiro espetáculo que a gente trabalhou que foi bem legal nesse sentido foi A Lenda das Lágrimas, porque a gente não tinha intenção em fazer algo triste, ou as histórias vinham pra gente e a gente acabou tendo essa veia mais tabu, né, vamos dizer assim, trabalhar com coisas que não são trabalhadas para criança, né? Mas uma criança, quando a índiazinha vai embora e o índio não a escolhe porque está prometido para uma outra índia, no final do espetáculo ela chorou muito, se comovida com o abandono da Índia. Então, terminando o espetáculo, a gente foi lá, foi conversar com ele e tudo mais, com essa criança. E a mãe ficou muito, ao contrário dela ficar preocupada, ela ficou muito comovida, porque ela sentiu no filho essa sensibilidade da comoção pelo outro. Logo depois da Lenda das Lágrimas, a gente percebeu que os bonecos queriam dizer o texto, né, e como eles queriam dizer o texto, a gente acabou lembrando de uma outra história que a gente já tinha tido contato e que a gente gostava muito, que era A Pequena Vendedora de Fósforos, do Andersen, e que a gente fez uma adaptaçãozinha pra gente e tal, e chamou de Sob Seus Olhos. E ela tem algo interessante que se torna uma característica da companhia. E a gente já estava mais seguro. E quando a gente viu Sob Seus Olhos, a gente achou que que essa história tinha nos tocado muito, e que a gente poderia conversar com crianças sobre isso. E a gente vai tocar num assunto que eu acho que até hoje ainda é tabu, que é a morte. Dentro de um pensamento talvez mais contemporâneo com relação ao teatro infantil, a gente acreditava que não, que a gente podia conversar sobre qualquer coisa com criança. Aliás, a gente pensa isso até hoje.
a nossa relação com criança é uma relação de verdade. Em alguns momentos as crianças estavam tão compenetradas, né, no espetáculo, que elas esqueciam que tinham ali uns manipuladores. E a gente percebeu que a gente podia lidar com alguns assuntos que parecem tabus, mas da forma poética que o teatro pode ter. Então a gente consegue chegar até ela, tratar de um assunto denso, mas com a leveza da história, com a leveza dos bonecos, e isso torna esse diálogo mais tranquilo, né? Mais fácil. Foi outro espetáculo que a gente resolveu também não pôr fala na boca dos personagens e deixar essa experiência que tinha sido na Lenda das Lágrimas, né? De deixar o boneco expressar, não em fala, mas de novo, né? Com a expressão corporal do boneco, com o olhar do boneco. Um espetáculo que nos levou até para o Festival da Venezuela, e como era sem palavras, tinha mais ações. Ele foi muito bem compreendido lá, da mesma maneira que aqui, e tocava sempre as pessoas dentro disso, essa sensibilidade que o espetáculo trazia para falar sobre um assunto tão denso, mas que conseguia ser algo que fazia todo mundo se sentir confortável em conversar. E isso segue com a gente. Esse trabalho, para mim, ganhou um nível de excelência e uma sensibilidade que eu, por várias vezes, confessei e fiquei cutucando no sentido de, poxa, era um trabalho que tinha que fazer mais e tá sempre na ativa. E a gente chega a montar, então, depois de um tempo, o Frankenstein, por exemplo, que é uma obra que nunca foi feita para criança, embora haja esse personagem, né, dentro do universo infantil, haja esse personagem que foi criado, as crianças até conhecem, mas a história da Mary Shelley, ela é mais densa, ela é cheia de assassinatos, ela é muito triste, assim, muito pesada. Mas a gente achou uma boa história para contar, porque a gente viu no Frankenstein essa ideia da responsabilidade sobre o que você faz. Então, quando um médico cria alguém e a abandona, isso dá para conversar sobre muita coisa. Isso leva a gente a fazer várias reflexões. A história do Frankenstein também sair do castelo e tentar fazer amigo e não conseguir, ser julgado, né, ter a questão do preconceito, isso tudo nos pareceu ótimo, assim, ótimos assuntos para conversar com criança. A gente criou o Frankenstein em 2009, em 2010 a gente monta a História do Caixão do Zé, que tem uma ligação também com esse universo do medinho, né? Em 2011 a gente vai para o palco giratório com Frankenstein e a gente viaja muito pelos 17 estados do país, não sei quantas cidades a gente visitou já com o espetáculo, e foi muito legal ver como essa história do Frankenstein era então entendida pelas plateias. Tinha o cenário, né, e que os manipuladores vinham até a frente ali no proscênio do palco com os bonecos andando.
E eu lembro de eu tava na técnica, né? E eu lembro de uma criança perguntando assim, por que eles estão fazendo atrás do boneco? E aí uma outra criança fala pra ela assim, é porque o palco é muito alto e é pra ela não cair. Então as crianças elas se distanciavam tanto disso, assim, de ter uma pessoa ali atrás e entrar tanto na história, essa parte lúdica, né? Que elas esqueciam que tinha alguém, que era alguém ali que estava brincando, manipulando, animando o boneco. O que a gente pôde perceber de verdade é que não importa onde a criança esteja, ela vai ser sempre criança. E o Teatro de Bonecos vai conversar com ela sempre. Esse grupo fica mais estável, né? E ele fica junto até 2010, 2011, quando a gente tem a oportunidade de criar um dos espetáculos que eu acho que teve uma maior quantidade de boas críticas que a gente podia ter colhido, que foi As Histórias do Caixão do Zé, e que a gente quis muito falar sobre o Zé do Caixão. Então a gente criou um espetáculo que o tinha como inspiração. Aí sim, o que foi a semente ali no Frankenstein, esse espetáculo sim, a gente falou, é terror. A gente quer deixar a criança com aquele medinho. E realmente ficavam. Eu lembro que saiu, acho que na Folhinha de São Paulo, saiu uma matéria falando sobre isso. E falando sobre o terrorzinho, assim, o repórter falando que ele estava assistindo e que ele viu uma criança pedindo, se não me engano, para sair da poltrona dela e para o colo do pai. Da Companhia Polichinelo, eu acho que As Histórias do Caixão do Zé tem realmente algo de interessante, não só pela questão do terror, porque é um personagem mais difícil, é um tema mais complicado. É uma história num cemitério, é um lugar quase que as crianças vão muito pouco, ainda mais à noite, que é onde passa a história. Isso é o que nós veremos. Eu sou o Zé. Eu sou o dono deste lugar. E Topeira, vou resolver isso de uma vez por todas. Desta vez não serei bonzinho. Antes que o primeiro raio de sol ilumine a minha tumba, este coveiro se arrependerá de ter aceitado este emprego. Topeira, prepare tudo. Sim, mestre. Esse jogo entre o humor e o terror, que acontece a todo momento no espetáculo, é de uma riqueza para as crianças. Elas dão muita risada, mas elas ficam com muito medo. Eu vejo o Polichinelo sempre como artistas muito sérios, muito comprometidos com o seu fazer artístico, com sua vontade de expressar alguma coisa que faz muito sentido para eles. E espetáculos muito divertidos e espetáculos muito sérios, no sentido sério, poético, tocante, feitos com muita propriedade, com muita dignidade também. Isso é uma coisa que eu percebi no Grupo Polichinelo desde o primeiro dia que eu vi. Assim, eu me lembro assim, assistindo o espetáculo, acho que é um dos espetáculos no Sesc Ipiranga, muito impressionada com o compromisso que você via nos artistas. A gente foi muito inspirado pelo Mojica e deu muito certo. Deu muito certo, foi um espetáculo fantástico. O próprio Zé do Caixão, ele foi assistir a pré-estreia. Vendo a gente, aplaudindo a gente, orgulhoso do que a gente fez e depois dele conversando com a gente, muito feliz de estar vendo um espetáculo que fazia uma homenagem a ele. Então eu acho que a Companhia Polichinelo tem espetáculos incríveis. Um dos que mais me marca, quando eu era espectador e agora quando eu sou ator, é A História do Caixão do Zé. Bem rico, né? Poder tocar no sentimento de alguém. Não só para dar risada, porque também tinha as partes engraçadas e tal, mas poder tocar também no medo. Então a gente já tinha tocado muito com a tristeza, tocar com a comédia, a gente sempre tocava. Começamos a flertar, tocar no público
com o medo, e aí culminou isso no Zé. Foi uma experiência fantástica. Maldição! Como toda companhia, obviamente chega um momento em que os caminhos das pessoas que trabalham com a gente bifurcam, né? Isso é normal. O meu caminho é que não bifurca muito, porque ele é sempre na direção da construção da companhia. E aí foi geral, assim, não foi só a minha saída, mas foi saída de todos, inclusive do Yuri da técnica, né? Diário de bordo da Companhia Polichinelo, ano de 2010. Há muito tempo estamos navegando e nosso barco ainda nos parece totalmente novo. A cada nova rota ele se transforma. Assim como ele, nós também mudamos. Somos todos capitães desta nau ao mesmo tempo em que somos marinheiros. Aprendemos que para navegar temos que ser um pouco de tudo, de capitão, de marinheiro, de barco e de mar, e que nunca devemos ter medo de soltar as amarras e deixar o vento nos levar. No meio disso tudo, a gente acaba criando um espaço cultural, que era para ser só um escritório, muito modesto, e que de repente cá estamos nós, né, num lugar que já tem quase 10 anos e que abriga exposição, teatro, tem programação. É muito legal ver esse museu. O museu começou a ser formado no nosso último ano, dessa equipe. Mas ele começa lá em 2010, muito movido por essa consciência do a gente está aqui nesta cidade, no interior, e a gente quer muito fortalecer esse laço com o que a gente produz. Eu acho que o Museu do Boneco, a importância dele para a cidade é que ele acaba sendo um polo assim, onde as crianças se reúnem para verem as peças no final de semana. Como existe essa coisa de todo fim de semana existir uma peça diferente para as crianças acabam entrando num ritual de no sábado saberem que elas podem ver uma peça de teatro de bonecos. Eles fincaram o pé em Araraquara, fincaram o pé na sua terra, porque é muito importante que isso aconteça. O teatro ele tem que se difundir. O teatro ele tem que se desenvolver. Uma nossa função de artistas também é fazer com que a nossa arte se multiplique. Conheci o Museu do Boneco em Araraquara e fiquei simplesmente maravilhado. A primeira coisa que eu pensei na hora foi esse museu é tão lindo ou mais do que vários outros que eu vi, por exemplo, na França durante as viagens da Companhia Trux, na Bélgica eu vi museus de bonecos, na Suíça eu vi um museu de bonecos e o Museu de Araraquara, ele não fica atrás de nenhum desses, as figuras são maravilhosas. A sensação que eu tive da primeira vez que eu entrei era que eu estava entrando num lugar mágico que qualquer coisa podia acontecer. Eu realmente achava que a qualquer momento um boneco ia falar comigo.
Então, uma iniciativa como o museu, que é uma iniciativa única, um museu de teatro de bonecos em Araraquara, uma iniciativa única no estado de São Paulo. Às vezes as pessoas acham que a gente é só faz um teatro. Não, através dos espetáculos dos bonecos a gente passa muita coisa para as crianças, né? Fala sobre vários temas. Mas a gente não deixa que nada desvirtue os pensamentos da companhia. Nada do que a gente pensou e construiu até agora muda. Nem a nossa maneira de diálogo com a criança, nem aquilo que a gente pensa, quais são os assuntos que a gente pode trazer. E isso, toda essa nossa maturidade enquanto artista e a responsabilidade que a gente ganhou de ser artistas conscientes da sua função, ele está refletido tanto nos trabalhos da companhia, como ele está refletido também aqui dentro nas ações do museu. Um lugar gostoso de ficar e de visitar e que você fica leve. Eu acho que dá isso, dá uma sensação de leveza. Eu gosto muito de estar aqui. O espaço aqui, ele tem uma forma bem diferente de estar mostrando e falando sobre a cultura, sobre a educação. Aí a gente começa a montar outros espetáculos e tudo isso em paralelo com o próprio museu, mantendo o museu. Então, enquanto a gente vai viajando e produzindo, que é o que a gente sempre fez, o projeto do museu começa a crescer. Então a gente vai montando, por exemplo, Cartas Menino Viajante, que é um trabalho que também abriu muitas portas para a gente, nos levou mais uma vez a figurar na capital com importância, nos fez participar da Mostra SESI Bonecos do Mundo, que é uma mostra incrível que acontece. A gente começa com coisas que poderiam chamar pessoas para cá, como um primeiro convite. Mais uma vez nos lançamos aos contos de fadas. E a gente acaba assumindo aqui esse espaço também como um lugar que consegue acomodar o início de um espetáculo, como se fosse um ninho, né, que acomoda ali a ideia e que ela vai eclodir um pouco mais para frente, mas por enquanto ela está acomodadinha, que ela está sendo testada. Diário de bordo da Companhia Polichinelo. Finalmente atracamos para descansar um pouco de nossa viagem e por aqui ficaremos por enquanto. A terra firme é necessária, mas não demoraremos ancorados. Somos aventureiros por natureza e não há nenhuma história para contar sem aventuras. E que marinheiro que se preze não procura recolher e ter muitas histórias para se lembrar e recontar. Soltem as amarras. Aqui começa um novo tempo. O tempo de contemplar novos horizontes. Assim que o dia amanhecer, nosso barco vai seguir viagem. Houve um momento mais recente da nossa história dessa dificuldade que as pessoas estão tendo, né, nos seus países, tendo que emigrar para um outro, enfim, e às vezes esse país não te recebe. Tudo isso que faz parte do nosso cotidiano seja importante para a gente conversar com a criança, exatamente para que lá no final, uma pessoa que você muda já é uma pessoa melhor no mundo. Se um monte de gente fizer isso, nós vamos ter um monte de gente boa no mundo daqui a um tempo. Mas o que a gente mais queria naquele momento era conversar com crianças a respeito dessa importância do outro na sua vida. Que a gente não vive só, que a gente vive em comunidade e que não dá para ser feliz sozinho. Só dá para ser feliz se o outro for também. E nesse pensamento a gente montou em 2018 um espetáculo que era Lá Onde Mora a Saudade, que a gente falava sobre um refugiado, uma refugiada, e a história mais uma vez sem palavras, porque a ação falava por si, mas é um espetáculo denso para criança. Um espetáculo que fala de uma pessoa que está num lugar devastado pela guerra e que tira da mala lembranças daquilo que foi. E que toma a decisão de ir embora.
né? E a gente deixa um pouco aberto de que maneira ela foi embora. Porém, há espetáculos que não tem isso. Há espetáculos que ela simplesmente vai rir. E se ela fizer só isso, o teatro já vai ter cumprido a sua função. Porque é assim, o teatro também tem essa vertente. Às vezes, de fato, ele faz só você relaxar, rir, para ter um fôlego para continuar a vida. É isso. Esse é o lugar para o qual a gente nasceu. Esse é o lugar onde somos melhores. A gente pode fazer outras coisas? Seguramente podemos, principalmente motivados pela nossa dificuldade de existência, de subsistência. A gente vai fazer outra coisa, seguramente. Quantos artistas não são cozinheiros, padeiros e, enfim, vendedores? Quantos não são? Mas esse é o lugar que a gente nasceu para estar. É aqui que nós somos melhores profissionais. Então, quando você encontra esse lugar, esse lugarzinho que lhe cabe, a sua vida faz sentido e nada mais faz sentido se você não estiver aqui. Então, por mais que seja difícil, a gente gostaria muito que fosse um pouco mais fácil, é verdade. Mas por mais que seja difícil, é aqui que a gente tem que estar e é isso que a gente tem que fazer, mesmo que tudo diga o contrário.